Fortalecer as pernas não é apenas uma questão estética, mas uma necessidade fundamental para a qualidade de vida, especialmente depois dos 40 anos. No entanto, muitos de nós entramos em uma academia e recebemos uma planilha de exercícios padronizada, sem que o profissional considere nossas particularidades, limitações e objetivos individuais. Isso é especialmente problemático quando passamos dos 40. Articulações mais sensíveis, tendões menos elásticos e uma recuperação mais lenta exigem um foco diferenciado no treinamento. Infelizmente, a maioria continua realizando esses movimentos cegamente, sem perceber que alguns deles podem estar causando mais danos do que benefícios. Por isso, hoje você verá 4 exercícios de perna que deveria evitar depois dos 40 anos e 4 alternativas mais seguras que não comprometerão sua saúde articular a longo prazo. Vamos começar pelos exercícios a serem evitados. Leg Press com alta amplitude. Leg Press é um dos exercícios mais populares nas academias, e muitos instrutores recomendam realizá-lo com a maior amplitude possível, baixando o peso até que os joelhos fiquem bem próximos ao peito. No entanto, nem todos podem fazer isso. Quando você executa o Leg Press com amplitude excessiva, especialmente com cargas elevadas, ocorre um fenômeno conhecido como butt wink, um arredondamento da parte inferior da coluna que aumenta drasticamente a pressão nos discos intervertebrais. Para quem já passou dos 40, isso representa um risco significativo, pois a degeneração natural dos discos já está em andamento, tornando-os mais vulneráveis a hérnias e protusões. Um estudo publicado no Journal of Strength and Conditioning Research descobriu que o leg press com amplitude completa aumenta em até 60% a compressão nos discos lombares em comparação com uma amplitude moderada. Para contextualizar, imagine colocar 200 kg nas costas de alguém que já tem predisposição a problemas lombares. Além disso, o leg press com amplitude exagerada coloca os joelhos em uma posição extremamente vulnerável. Quando os joelhos ultrapassam um ângulo de 90 graus, as forças de cisalhamento na articulação aumentam exponencialmente. Para quem está na casa dos 40 ou mais, onde a cartilagem já não tem a mesma capacidade regenerativa e a prevalência de osteoartrite aumenta consideravelmente, esse tipo de estresse repetitivo pode acelerar o desgaste articular e desencadear dores crônicas que limitarão sua capacidade de treinar no futuro. De forma geral, podemos dizer que o risco simplesmente não compensa o benefício adicional que a amplitude extrema poderia proporcionar. Afundo, lunges. Os afundos ou lunges são frequentemente elogiados como exercícios funcionais que trabalham múltiplos grupos musculares simultaneamente. No entanto, para alguns, podem representar uma bomba relógio para os joelhos e a coluna lombar. O principal problema dos afundos é que eles combinam 3 fatores extremamente estressantes para as articulações: deslocamento do corpo, assimetria de carga e uma demanda extraordinária de estabilidade. Quando você executa um afundo, especialmente com carga adicional, o joelho da perna da frente é submetido a forças de cisalhamento significativas, enquanto sua coluna precisa se manter estável durante um movimento que naturalmente tende a desalinhá-la. Pesquisadores da Universidade de Massachusetts analisaram a biomecânica dos afundos e descobriram que, mesmo com técnica perfeita, as forças de compressão no joelho da frente podem ultrapassar 3 vezes o peso corporal. Para uma pessoa de 80 quilos, isso significa uma pressão de 240 kg, concentrada em uma área relativamente pequena da cartilagem. Agora imagine essa mesma pessoa executando o movimento com técnica inadequada, como muitos fazem, pois não é fácil manter toda essa estabilidade. Os números podem facilmente dobrar. Para pessoas acima dos 40 anos, esse tipo de estresse repetitivo pode acelerar dramaticamente o desgaste articular. O mesmo estudo mostrou que indivíduos com histórico de lesões menores no joelho, algo comum em quem já passou dos 40, têm um risco 50% maior de desenvolver complicações ao realizar afundos regularmente. 2. Cadeira extensora, extensão de pernas. Cadeira extensora é talvez um dos exercícios mais controversos quando falamos de saúde articular a longo prazo. O principal problema da extensão de pernas está no tipo de força que gera na articulação patelofemoral. Diferente de movimentos funcionais como agachamentos, onde as forças são distribuídas por múltiplas articulações e grupos musculares, a extensão isolada do joelho cria uma força de cisalhamento anterior, significativa que essencialmente arrasta a patela contra o fêmur com grande intensidade.
Estudos de biomecânica publicados no American Journal of Sports Medicine demonstraram que a extensão de pernas pode gerar forças de compressão patelofemoral que chegam a 6 vezes o peso corporal durante a fase final da extensão. O mais preocupante é que essa força se concentra em uma área relativamente pequena da cartilagem articular. Esse tipo de estresse repetitivo, principalmente para quem já está com a espessura da cartilagem reduzida, pode acelerar dramaticamente o desgaste articular e potencializar condições como a condromalácia patelar. Se este conteúdo está te ajudando a repensar seus treinos, considere deixar um like e compartilhar com alguém que também precisa dessa informação. Sua ação faz a diferença. 1. Pliometria pesada. Exercícios pliométricos, especialmente aqueles que envolvem saltos com impacto significativo, como saltos em caixas altas ou saltos com peso adicional, representam um dos maiores riscos para pessoas acima dos 40 anos, independentemente de seu histórico de treinamento. A pliometria pesada submete o sistema músculo-esquelético a forças extremamente elevadas em um curto período. Durante o pouso de um salto, o impacto pode gerar forças que chegam a 10 vezes o peso corporal, conforme demonstrado em estudos realizados no Centro de Pesquisa em Biomecânica da Universidade de Michigan. Para uma pessoa de 80 kg, isso significa um impacto instantâneo de 800 kg, sendo absorvido principalmente pelos joelhos, quadris e coluna. O problema é que, depois dos 40 anos, tanto o tecido conjuntivo, composto por tendões e ligamentos, quanto a cartilagem articular, perdem significativamente sua elasticidade e capacidade de absorção de impacto. Além disso, a densidade mineral óssea começa a declinar naturalmente com o tempo, especialmente em mulheres pré-menopáusicas, onde a perda pode chegar a 1 a 2% ao ano. Essa redução torna os ossos mais vulneráveis a microfraturas por estresse que podem evoluir para fraturas completas quando submetidos a impactos repetitivos de alta intensidade. Os dados são ainda mais preocupantes quando consideramos lesões específicas. Um estudo longitudinal com atletas recreativos entre 40 e 55 anos mostrou que aqueles que incluíam pliometria pesada em sua rotina regular tinham um risco 64% maior de desenvolver tendinopatias crônicas, como a tendinite patelar, e 78% maior probabilidade de experimentar problemas na articulação sacroiliaca ao longo de um período de 3 anos em comparação com grupos que realizavam treinamentos de força convencionais. Agora que você já sabe o que deve evitar, vamos aos exercícios que pode fazer tranquilamente, mesmo depois dos 40. E se você está gostando do que vê, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas dicas que podem transformar seu treino. 4. Agachamento búlgaro. Ao contrário do afundo tradicional, que envolve deslocamento e maior estresse articular, o agachamento búlgaro é realizado de forma estacionária, com um pé elevado em um banco atrás do corpo. Essa configuração proporciona múltiplos benefícios. Primeiramente, o posicionamento do pé traseiro elevado cria uma base mais estável, reduzindo significativamente as forças de cisalhamento no joelho da frente em comparação com os afundos dinâmicos. Um estudo da Universidade de Ontário mostrou que o agachamento búlgaro reduz em aproximadamente 30% a pressão patelofemoral, quando comparado ao afundo tradicional com a mesma carga relativa. Além disso, o agachamento búlgaro promove um trabalho excepcional de estabilizadores do quadril e tronco, músculos frequentemente desatendidos em exercícios convencionais. Pesquisas eletromiográficas demonstraram que a ativação do glúteo médio durante o agachamento búlgaro é aproximadamente 45% maior do que durante o agachamento tradicional. Essa ativação é crucial para pessoas acima dos 40 anos, pois o fortalecimento desses estabilizadores contribui diretamente para a prevenção de dores lombares e problemas no joelho associados à idade. Lembre-se, o glúteo máximo é literalmente o maior músculo do corpo humano. Outro benefício significativo é o trabalho unilateral que permite identificar e corrigir desequilíbrios entre os lados do corpo. Depois de décadas de uso predominante de um lado, esses desequilíbrios tendem a se acentuar. O treinamento unilateral com o agachamento búlgaro não apenas expõe essas assimetrias, mas ajuda a corrigi-las progressivamente. O exercício também promove um excelente ganho de flexibilidade funcional nos flexores do quadril e panturrilhas, áreas que tendem a encurtar com o avanço da idade e o tempo prolongado em posição sentada. Mesa flexora, curl femoral. Enquanto muitas pessoas se concentram excessivamente no desenvolvimento do quadríceps,
A verdade é que o fortalecimento dos isquiotibiais, o grupo muscular alvo da mesa flexora, se torna cada vez mais importante com o avançar da idade. Estudos da Universidade de Copenhague demonstraram que, depois dos 40 anos, a força dos isquiotibiais diminui em média 15% mais rapidamente do que a força do quadríceps, quando não há treinamento específico. Esse desequilíbrio está diretamente associado a um aumento de 35% no risco de lesões no joelho e lombalgia. Ao contrário de exercícios compostos como o Romanian Deadlift, levantamento terra romeno, que também trabalha os isquiotibiais, mas impõe grande estresse à coluna lombar, a mesa flexora permite isolar esses músculos de forma segura e controlada. Para pessoas acima dos 40 anos, onde a prevalência de discopatias lombares aumenta significativamente, afetando cerca de 30% da população nessa faixa etária, essa característica é extremamente valiosa. Pesquisas publicadas no Journal of Orthopedic Research demonstraram que indivíduos com isquiotibiais fortes apresentam até 60% menos incidência de lesões ligamentares no joelho durante atividades do dia a dia. Para pessoas acima dos 40 anos, essa proteção é particularmente importante. Se para pessoas mais jovens o tempo de recuperação de lesões ligamentares já é alto, imagine conforme envelhecemos. Precisamos ter certeza de que isso não ocorrerá. A mesa flexora também permite variações de técnica que podem otimizar os resultados para diferentes biotipos e necessidades. Por exemplo, a rotação dos pés para dentro ou para fora durante o exercício modifica a ênfase entre as diferentes porções dos isquiotibiais, permitindo um trabalho mais amplo e personalizado. Elevação de panturrilhas. Principal benefício deste exercício está no fortalecimento dos músculos gastrocnêmio e sóleo, fundamentais para a estabilidade durante a marcha e para a absorção de impacto ao caminhar ou correr. Depois dos 40 anos, estudos da Universidade de Stanford demonstraram que a força das panturrilhas começa a diminuir a uma taxa de aproximadamente 2,5% ao ano quando não há estímulo específico. Essa perda está diretamente associada a alterações na marcha que aumentam o estresse em outras articulações, como joelhos e quadris. A elevação de panturrilhas também promove benefícios significativos para a saúde vascular. Conhecidas como o segundo coração do corpo, as panturrilhas funcionam como bombas que auxiliam no retorno venoso, reduzindo o risco de varizes e edema nos membros inferiores. Outro benefício crucial é a manutenção da mobilidade do tornozelo. A redução da amplitude de dorsiflexão, ou seja, a capacidade de apontar o pé para cima, está associada a um risco 2,5 vezes maior de quedas em idosos. Conforme documentado em pesquisas do Instituto Nacional de Saúde americano, o trabalho regular de panturrilhas, especialmente quando realizado com amplitude completa, ajuda a preservar essa mobilidade essencial. O exercício também contribui significativamente para a saúde óssea. A tração muscular gerada durante as elevações de panturrilha estimula a produção de osteoblastos, células responsáveis pela formação óssea. Além disso, panturrilhas fortes estão diretamente associadas a melhor desempenho em atividades cotidianas como subir escadas, levantar-se de cadeiras e caminhar em terrenos irregulares. Ponte de glúteos. O principal diferencial da ponte de glúteos está na capacidade de trabalhar intensamente a musculatura glútea, sem sobrecarregar a coluna lombar ou os joelhos. Um estudo realizado na Universidade de Auckland demonstrou que, durante a execução correta da ponte de glúteos, a ativação do glúteo máximo chega a ser 35% maior do que durante o agachamento tradicional, enquanto as forças compressivas na coluna lombar são aproximadamente 45% menores. Como dissemos, o glúteo máximo é o maior músculo do corpo humano. Para quem está na casa dos 40 anos ou mais, onde a prevalência de dores lombares crônicas aumenta consideravelmente, afetando cerca de 40% da população nessa faixa etária, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Essa característica é extremamente valiosa. Pesquisas publicadas no Journal of Strength and Conditioning Research demonstraram que a força dos glúteos está diretamente correlacionada com a estabilidade pélvica durante a marcha, reduzindo o estresse na articulação sacroiliaca e na coluna lombar. Além disso, glúteos bem desenvolvidos funcionam como amortecedores naturais ao sentar, reduzindo a pressão direta sobre o isquio e a coluna. Esse benefício é particularmente relevante para pessoas que passam longas horas sentadas.
situação comum em muitas profissões. A ponte de glúteos também contribui significativamente para a melhora da postura, contrariando a tendência de aumento da curvatura lombar, que frequentemente se desenvolve com a idade. Essa correção postural tem um efeito cascata, melhorando o alinhamento de toda a coluna e reduzindo o risco de cervicalgias e dores irradiadas. Outro benefício crucial é o fortalecimento da região pélvica como um todo, especialmente em mulheres que tiveram filhos. O fortalecimento do assoalho pélvico se torna essencial para prevenir problemas como incontinência urinária. Exercício extra. Agachamento livre. O agachamento livre merece uma menção especial nesta lista, pois representa verdadeiramente uma arma de dois gumes para praticantes acima dos 40 anos. Quando executado corretamente, pode ser um dos exercícios mais benéficos e funcionais para o desenvolvimento global dos membros inferiores. No entanto, quando realizado com técnica inadequada, tem potencial para causar danos significativos às articulações. Os benefícios do agachamento livre bem executado são impressionantes. Promove uma ativação integrada de praticamente todos os grandes grupos musculares dos membros inferiores: quadríceps, isquiotibiais, glúteos e adutores, além de exigir forte participação dos estabilizadores do tronco. A execução correta do agachamento livre exige alguns pontos-chave: manter o peso distribuído uniformemente nos pés, a coluna neutra e a profundidade adequada. Se você dominar a técnica, este exercício pode ser um pilar fundamental para sua força e longevidade. Se você chegou até aqui, é porque busca excelência e cuidado com seu corpo. Não guarde este conhecimento só para você. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também se preocupam com a saúde e o bem-estar. E para continuar recebendo insights valiosos como este, inscreva-se no canal e ative as notificações. Seu corpo agradece, e sua jornada para uma vida mais forte e saudável continua aqui.